Este mês também é marcado por uma campanha de conscientização sobre uma doença que ainda gera muitas dúvidas e preconceito, a esclerose múltipla. O Agosto Laranja busca ampliar a informação sobre a doença. Para falar sobre esse tema e tirar as principais dúvidas, a gente recebe agora a médica neurologista, a doutora Nayara de Paula Guerreiro. Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais uma vez. Obrigada pela presença. Obrigada. Comece explicando pra gente o que é esclerose múltipla, né? A gente ouve falar, tem umas pessoas famosas que enfrentam a doença, né? Mas o que acontece no organismo de uma pessoa que tem a doença? A esclerose múltipla, ela é uma condição de saúde em que o próprio organismo ataca ele mesmo. O nosso sistema imune ataca uma camada que reveste os nossos neurônios, que é a bainha de mielina. Essa bainha, ela é como se fosse um encapamento de um fio elétrico que protege o nosso neurônio e conduz um pouquinho mais rápido todos os impulsos que saem desde o nosso cérebro e chega até a pontinha dos nossos dedos, dos nossos pés. Então, na esclerose múltipla, o sistema imune, ele ataca essa condição e aí surgem todos os sintomas da condição de saúde. E que sintomas são esses? Os principais sintomas da esclerose múltipla, eles são muito variados, depende um pouquinho da região acometida do cérebro. Pode oscilar desde uma turbação visual, visão um pouquinho borrada, visão dupla, até uma sensação de formigamento na face, no braço, na perna e em casos mais severos, até a perda de força de um lado do corpo ou a limitação para andar associada à tontura, depende muito dessa região acometida. O que causa essa doença? É a própria inflamação do organismo, esse sistema de defesa do organismo que ataca e provoca uma condição inflamatória. E esse acometimento, quando ele vai se sucedendo, vão tendo várias ocorrências ao longo da vida, pode deixar uma sequela que, infelizmente, em casos avançados, a gente não consegue recuperar essa bainha. Mas assim, a pessoa nasce com isso, é provocado por alguma causa externa, né? O que provoca? A gente não tem um diagnóstico, não tem uma condição única, exclusiva. A gente tem desde condições genéticas que predispõem, que aumentam o risco do desenvolvimento, mas tem muito o que a gente faz no nosso cotidiano. Então, a gente tem fatores de riscos externos. Os principais são tabagismos, deficiência de vitamina D. Então, pessoas que vivem mais longe da linha do Equador acabam tendo um risco maior da condição por uma menor exposição solar. Fora isso, questões infecciosas, infecções virais, principalmente na infância, também acabam aumentando o risco. E uma outra condição também relacionada é a obesidade durante a infância e a adolescência. Acaba aumentando o risco dessa condição. Uhum. Tem muitos mitos ainda, né? O que é importante saber sobre essa doença? Ela é uma doença que é muito estigmatizada e muitas vezes esse estigma da doença vem por um desconhecimento mesmo da condição. Então, tem-se muito estigma que estabeleceu-se o diagnóstico, recebeu o diagnóstico da condição. Muitas vezes seria inevitável ir a uma cadeira de rodas, mas hoje em dia, com todo o avanço da medicina, todo o conhecimento da condição, a gente sabe que é completamente possível manter uma vida praticamente normal. Então, já citou um pouquinho pra gente, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais claro, né, para quem está em casa, para a gente entender melhor, quais são os primeiros sinais, né, e se é importante procurar logo um médico, e seria o neurologista, qual médico que deveria procurar, até para fazer esse tratamento logo no início, Sim, né? Com certeza. Qualquer condição de saúde, quanto antes a gente estabelece um diagnóstico, inicia o tratamento, a gente sabe que essa curva, essa evolução, ela acaba sendo muito melhor. E dentre os sintomas que mais ligam o alerta para a condição, é a questão da visão, então uma turbação, um borramento visual, uma perda de força, um formigamento, e geralmente são sintomas que se estabelecem relativamente rápido, de uma vez, de forma súbita, mas que têm uma duração maior que 24 horas. Na forma mais comum da condição da doença, a gente tem períodos de surto e períodos de remissão. Esses surtos são essas pioras clínicas desses sintomas que a gente comentou, e remissão é um período que esses sintomas vão se resolvendo, vão amenizando, e o paciente passa por um período de estabilidade clínica. Mas essa estabilidade não é boa porque não está sofrendo, mas é ruim porque adormece o sintoma e a pessoa não vai procurar ajuda, é mais ou menos isso? Exato. Então, por vezes, a pessoa interpreta que teve um mal-estar, foi algo passageiro, algo temporário, e às vezes não dá o devido valor. Mas nesse meio tempo, a doença está, entre aspas, dormindo, mas infelizmente ela tem chance de recorrer e voltar a piorar os sintomas. Quando você falou dos primeiros sinais ali, quando fala de visão, a gente geralmente vai procurar um oftalmo, né? Sim, Os oftalmos muito comum. Conseguem diagnosticar ou ajudar nesse diagnóstico também? Muito. Eles muitas vezes são realmente a porta de entrada do paciente, porque os sintomas giram em torno da visão e é natural que, num primeiro momento, a gente busca uma avaliação
com o oftalmo, mas eles têm um olhar muito aguçado, digamos assim, para essa condição. Então, muitas vezes a gente já recebe esse encaminhamento direto do oftalmo, do colega, e às vezes até já iniciado toda a investigação. Que bom. E tem alguns outros sintomas que confundem? Por exemplo, quando você falou da perda de força, né, de um lado, pode confundir com AVC, por exemplo, com quais outras condições? Muito, muito. Ainda mais sendo a condição que instala essa forma de surto de uma vez, muitas vezes é confundido de fato com AVC. Então, muitas vezes procura o pronto atendimento, faz um exame de imagem inicial e o que se espera é que de fato venha normal dentro dos exames que a gente faz em âmbito de urgência. Mas é importante comentar que, tendo uma duração maior desses sintomas, vale sim uma investigação especializada, um olhar mais atento para essa condição. Alguma outra doença que confunde também, que se confunde com a esclerose? Muitas vezes, em quesito de visão, acaba tendo uma sobreposição com sintomas oftalmológicos. Às vezes a pessoa pensa que o grau está um pouquinho fraco ou que eventualmente estaria precisando de uso de lentes corretivas. E não é incomum também, infelizmente, a gente ter uma rotulação de crise de ansiedade. Então, por exemplo, eu tive um formigamento de um lado do corpo, perdi a força, e como é uma questão que muitas vezes se resolve por si só, demorando alguns dias ou não, muitas vezes se sobrepõe com um quadro de ansiedade. Então, não é incomum a gente ter o relato de algumas pessoas que têm uma percepção que era um período um pouquinho mais demandante da vida, que estavam um pouquinho mais sobrecarregadas, atribuíram um quadro de ansiedade e, passado algum tempo, volta a ter os sintomas. Como que é o tratamento para esclerose múltipla, né? Como é que funciona a partir do diagnóstico, esse acompanhamento? A gente teve um avanço muito importante nos últimos anos quanto ao tratamento da esclerose múltipla. A gente tem desde tratamentos com comprimido, via oral, que se toma de forma regular, até medicações que são feitas diretamente na veia, via subcutânea, e estabelece um controle muito importante da doença. O objetivo do tratamento é justamente esse, controlar a autoimunidade, esse ataque que o organismo faz em si mesmo. Porque daí a gente evita o risco de ter esse aumento de surtos, que é quando a gente tem a piora dos sintomas, que já aconteceram alguma vez, ou eles acabam se agravando, ou até mesmo tem o surgimento de novos. Porque se a gente não controla a doença, infelizmente ela pode ir progredindo e aí sim deixar sequelas. Com esse controle, a gente pode dizer que o paciente tem uma vida normal, a gente diz assim, pode encurtar a vida? Como é que funciona? O objetivo do tratamento é justamente esse, que a pessoa tenha uma vida completamente normal, que siga a sua carreira, que siga o seu planejamento familiar e que tenha uma vida completamente normal. Uhum. O que mais que a gente precisa saber, né, sobre a esclerose múltipla? Apesar desses estigmas que a gente comentou, eu recomendo que a pessoa não tenha um receio de ter uma avaliação, porque querendo ou não, a gente tem muito receio de um diagnóstico, de ter que iniciar todo um tratamento, todo um acompanhamento. Mas hoje a gente sabe que quanto antes é diagnosticado, é feito o tratamento, melhor é toda a evolução clínica. Então, não tenha receio de buscar ajuda. E é por isso que existe o agosto laranja, né? Porque não tem o que ter preconceito, Exato. Né? E ainda existe, né? Infelizmente. Muito, muito. Então, quando a gente leva uma conscientização, a gente leva a informação, a gente sabe que as chances de ter um estigma, a falta de informação acaba reduzindo de forma significativa. E isso serve de alerta para a população mesmo. Então, poxa, tive um sintoma parecido, será que vale investigar? Excluir essa condição? Ou, se tiver uma confirmação, quais vão ser as linhas de tratamento ali para frente? Para ter uma vida completamente normal. Tá certo. Doutora Nayara de Paula Guerreiro, médica neurologista, obrigada por ter vindo. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite.